Bom dia. A gente vai dando seguimento aí à discussão que a gente começou ontem. Esse primeiro tema, como eu disse para o Roberto, é um tema aí que já vai valer em cursos, né? Fazer diagnóstico diferencial do ponto de vista fenomenológico de tristeza, depressão. E aí eu vou trazer alguns dados para a gente poder discutir e pensar o que seria aí uma depressão nesse contexto dos cuidados paliativos, levando em consideração alguns aspectos que muitas vezes são negligenciados quando a gente pensa em pacientes com doenças clínicas avançadas. Então a gente pode pensar na depressão numa perspectiva nosológica, que são os critérios de classificação das doenças. E aí, por exemplo, a gente considerar que o CID-10 ou o DSM, aqueles critérios nos dariam clareza com relação ao que é depressão e o que não é, seguindo estritamente os modelos nosológicos. Existem os critérios psicopatológicos, e esses são critérios clássicos para a gente pensar em depressão. É interessante porque os médicos muitas vezes pensam, mas será que isso é uma depressão primária, uma depressão secundária, né, ou reativa, utilizam alguns termos. E quando a gente está diante de um paciente que apresenta as características de quando a gente vai olhar uma descrição psicopatológica de melancolia, vocês podem ter certeza que aquele paciente está deprimido. Né? A gente vai mostrar uma dessas propostas psicopatológicas. Existem os critérios neurobiológicos, né? E eu acho que aqui é um ponto importante, principalmente em pacientes com doenças clínicas avançadas. Os pacientes eles têm alterações metabólicas, alterações neuroquímicas, de permeabilidade de barreira hematoencefálica, de microbiota intestinal, estados pró-inflamatórios. Isso interfere bastante no comportamento dos pacientes, né? A gente vai trazer algumas características nesse sentido. E a gente também pode levar em consideração os aspectos psicométricos, ou seja, instrumentos que a gente pode utilizar na clínica para rastrear ou para nos favorecer o diagnóstico de depressão, por exemplo. Existem alguns descritos e eu acho que assim, são importantes, acho que tem sua validade clínica, né, para a gente poder não deixar passar alguns casos, para a gente poder monitorar a resposta, mas tomar cuidado para nos tornar uma medicina das escalas, né, e não uma medicina das escolas, como se tem tradicionalmente. Isso é um risco. Mas enfim, são perspectivas de abordar a depressão. Isso é para mostrar que entre os psiquiatras, quando se fala em cuidados paliativos, a depressão está no primeiro lugar, porque eles entendem que é um dos temas importantes da interface, entre os outros, que são aqui listados. Esse é um estudo interessante, é um estudo australiano e neozelandês. E ele avaliou o conceito de depressão, o conceito de depressão em cuidados paliativos. Ele, na verdade, foi avaliar o que os médicos paliativistas entendiam por depressão em cuidados paliativos. E aí vem uma informação que muito provavelmente a maioria dos médicos que estão aqui, não psiquiatras, devem entender também. Então, primeiro, que depressão em cuidados paliativos não é um conceito uníssono, ou seja, cada um vai pensar uma coisa do que é depressão em cuidado paliativo. A doença de etiologia psicológica, espiritual e existencial. Então, assim, é uma depressão existencial, porque está próximo à finitude, há uma compreensividade daquele fenômeno, ou é uma depressão espiritual, ou uma depressão psicológica, né? E aí as fronteiras entre o que é psicológico, o que é espiritual, o que é existencial, essas fronteiras não são claras. A gente não tem, a partir de onde uma deixa de existir e vai para outra. Eles entendem que é mais difícil diagnosticar a depressão nos cuidados paliativos do que na clínica geral, então não fora desse contexto. E eles preferem tratamento psicológico, em detrimento de psicofármaco, né? Muito provavelmente isso ocorre por desconhecimento de psicofarmacologia, né? Ou medo de que isso possa interferir nas medicações, ou possa ter efeito colateral, ou até aquela questão, às vezes, de paciente tem pouco tempo de vida, o antidepressivo leva um tempo maior para responder, será que isso daqui vai dar o efeito que eu espero, ou vai trazer mais problema do que benefício? E aí tem uma coisa que entende-se que a depressão nos cuidados paliativos é mais prevalente, tem uma qualidade diferente da depressão que a gente encontra em outros cenários da clínica, e é mais difícil de definir, ou seja, uma bagunça, né? E aí, eu acho que é importante da gente, quando vai discutir isso, é partir do que a gente tem no terreno sólido, né? Então, a gente tem uma taxonomia clara de diagnóstico de depressão, nosologia clara, e alguns fatores de confusão, vamos colocar assim, que a gente precisa estar atento. Então, do ponto de vista diagnóstico, depressão, cuidados paliativos, oncologia, essa é uma meta-análise
que levantou 94 estudos, foi publicado no Lancet, e aí ele considera sempre, filtrou os estudos com que se considera padrão ouro para diagnóstico de depressão. Então, o padrão ouro para diagnóstico de depressão são entrevistas estruturadas baseadas no CID e no DSM. Isso é o padrão ouro. Tá? Então, ele levou em consideração mais de 4.000 pacientes, e a prevalência de depressão, a transtorno depressivo maior é 16,5%. Isso é maior que a população geral mesmo, né? Uma população que está mais em risco para apresentar esse diagnóstico. E levando em consideração outros transtornos psiquiátricos, a gente tem em torno de 40% de transtorno de humor. A gente está falando assim, com uma metodologia bastante rigorosa para a diagnóstico. Você pega na literatura, vai ter estudo falando que 80% dos pacientes têm depressão, 70%. É um excesso, claramente tem uma hiperinclusão de pacientes nesse diagnóstico. E o pior, né? A maioria sem tratamento adequado. A gente vai falar um pouco do porquê que isso daí acontece. Mas, de maneira geral, a gente pode deixar claro que tem subdiagnóstico e subtratamento de transtorno mental em cuidados paliativos. Então, por que é difícil fazer diagnóstico de cuidados paliativos, né? Principalmente do ponto de vista de depressão? Primeiro, porque tem muita ênfase nos sintomas físicos, né? Eu tive meu laboratório de entrada nos cuidados paliativos foi na R3, acompanhando o chefe do serviço na ocasião, atendendo os pacientes, porque ainda não tinha residência. Então, eu testemunhei os atendimentos dele. E, obviamente, são pacientes com comorbidades várias, com muitas queixas físicas. De refinar um aspecto de investigação psicopatológica, às vezes você não tem tempo e às vezes nem é muita prioridade do atendimento. Então, a ênfase acaba sendo em sintomas físicos. Tem muito preconceito e estigma, esse é um ponto. Então, é comum, vou chamar o psiquiatra agora para o paciente, mas ele vai achar que agora além de tudo, eu estou louco, né? Então, assim, e muitas vezes os próprios profissionais têm resistência com a psiquiatria, né? E aí, por isso, não, deixa só a psicologia, não, vamos levar para uma perspectiva compreensiva, né? Existe uma baixa especificidade etiológica. Então, exemplo, critério diagnóstico de depressão, alteração de sono, alteração de apetite ou sintomas neurovegetativos. Em pacientes com doenças graves, você vai encontrar esses sintomas presentes, né? E aí você tira a especificidade diagnóstica desses sintomas quando você fala em depressão. Porque você fala, isso daqui é pela depressão ou pelo câncer avançado, né? Medo de efeito colateral, que novamente, a meu ver, eu acredito que isso seja, na verdade, desconhecimento de psicofarmacologia. E o viés compreensivo, eu acho que esse é um ponto interessante. É muito comum entender, mas o paciente está morrendo, então, normal deprimir. Não é normal deprimir. Se eu estiver morrendo, por favor, não entendam assim, você chama alguém para me tratar, né? Porque isso leva em consideração o índice que nós encontramos de baixo tratamento, né? Os pacientes acabam sendo negligenciados nesse aspecto. E existe a psicologia compreensiva, e ela é importante, você ter essa abordagem do sofrimento nesse momento, ou seja, com psicoterapia, abordagem psicológica. Existem algumas linhas de psicoterapia específicas para essa fase da vida, né, do fim de vida, mas existe a psicologia explicativa, que não é excludente para a psicologia compreensiva, né? Ou seja, quem só tem martelo acha que tudo é prego, a gente costuma dizer. Então, assim, quanto mais ferramenta você tem para entender aquele sintoma, né, e aquela manifestação do sofrimento, certamente melhor você vai tratar. Então, esse viés compreensivo é isso. Assim, se você pegar um paciente deprimido e dizer, mas ele está morrendo, isso é normal. Você normaliza um fenômeno patológico, negligencia esse sofrimento, não faz o diagnóstico e o tratamento adequado. Falta de tempo para uma abordagem psiquiátrica e falta de treinamento. Acho que esse é um ponto relevante. A gente tem poucos psiquiatras com essa expertise, poucos médicos não psiquiatras com conhecimento em saúde mental e psicofarmacologia e domínio dessas ferramentas. Isso aqui é uma proposta de substituição diagnóstica. Então, você pode levar em consideração um tipo inclusivo. Então, assim, não interessa a etiologia, se isso é do câncer ou da depressão. Tem o sintoma, depressão. Você vai ter muito falso positivo. Ou o inverso, você vai excluir. Então, esse sintoma aqui eu acho que deve ser provavelmente, levando em consideração a etiologia do câncer, essa fadiga, essa identificação psicomotora, do estado pró-inflamatório. Você vai ter muito falso negativo, né? Você vai deixar de diagnosticar pacientes. A busca etiológica ela é difícil, né? Não é tão claro você conseguir estabelecer um nexo causal. E existe esse último modelo que seria substitutivo, onde você pode, de certa maneira, a gente leva mais em consideração os sintomas psíquicos da depressão, então baixa autoestima, culpa, pensamentos de ruminação, de autodepreciativos, muitas vezes pensamentos de morte e de ação suicida. A gente dá mais peso a isso do que os sintomas neurovegetativos.
Tem escalas, essa aqui é uma escala de ansiedade e depressão hospitalar, chama HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale. Está traduzida para português, obviamente tem as limitações de todo método psicométrico, mas para uso sistemático em enfermarias, para a gente avaliar esse diagnóstico de depressão e ansiedade, vale a pena. Esse é o termômetro de estresse. A Associação de Oncologia Clínica dos Estados Unidos, ela preconiza que isso seja aplicado em toda a consulta dos pacientes. Pode ser aplicado por qualquer profissional. E a gente tem ele traduzido para português, que é o termômetro de estresse. Tá? Que pode ser utilizado, tem escala visuoanalógica, é um ESAS, que é uma escala de avaliação de sintomas de Edmonton, que é muito utilizado em cuidados paliativos, mas com maior acurácia, maior abrangência, em termos de mencionar esse sofrimento. Então, na nosologia, a gente tem basicamente o DSM e o CID, e existem algumas categorias diagnósticas de depressão. Né? Então, não existe só um tipo de depressão, existem algumas categorias de depressão. Então, tem o transtorno depressivo maior, que é a depressão, o episódio depressivo maior, o transtorno depressivo recorrente, né, que é conhecido como distimia, uma depressão crônica, já entende-se muitas vezes que é até um componente de personalidade melancólica. O transtorno disfórico pré-menstrual entra aqui, não é TPM, né, TDPM, é uma disforia, uma alteração de humor muito significativa na flutuação hormonal relacionada ao período menstrual. A gente sabe que as mulheres têm um risco maior de desenvolver transtornos de humor nos períodos de flutuação e mudanças hormonais, puberdade, menopausa, gestacional e muitas vezes também no período menstrual. Transtorno depressivo induzido por substâncias, e aqui tem um, que é o transtorno depressivo devido à condição médica. Existem algumas, principalmente neurológicas e hormonais. Né? Então, assim, muitos transtornos o hipotiroidismo mimetiza sintomas depressivos. É uma síndrome depressiva e a gente precisa pensar sempre no diagnóstico diferencial. Transtornos neurológicos, né? Esclerose lateral amiotrófica, quadros neurodegenerativos. A gente estava vendo ontem na aula da Silvana, muitos quadros de Alzheimer, né? Abrem com alteração de humor. Então, a gente precisa estar sempre atento a esses diferenciais. E as características comuns, então, tristeza, vazio, humor irritável, acompanhado por alteração cognitiva e somática, e aí vem sintomas físicos da depressão, impacto na capacidade funcional do indivíduo. Aí eu vou trazer uma descrição da melancolia. Então, assim, na psicopatologia, e a psicopatologia antecede os conhecimentos de neurociências, o que a gente tem hoje de entendimento biológico da depressão. E quando a gente se depara com um paciente que apresenta essas características da melancolia descritas na psicopatologia clássica, você pode ter certeza que é uma depressão primária. Este paciente está deprimido, certamente está deprimido. E quais seriam essas características? Então, a gente vai trazer de novo o Jaspers e o que ele considera. O paciente que vai apresentar uma tristeza profunda, imotivada e subjetivamente dolorosa. Já vejam que dor e depressão se sobrepõem. Não é à toa que a gente usa antidepressivo para tratar dor como adjuvante. Existem medicações analgésicas como a ketamina para tratar a depressão. Lentificação dos eventos psíquicos, então a gente vê uns critérios: lentificação psicomotora, redução do impulso para se mover, né, inclusive quadros extremos com catatonia, incapacidade para decidir. E aí já vê que a questão da competência para tomada de decisão já na psicopatologia era considerada dentro da depressão. Distúrbio de memória, que são alterações cognitivas, ineficiência, ausência de emoção e vazio. O mundo vivido com soturno em cinza é o que a gente falou da distorção cognitiva, uma cognição depressiva. Né? O paciente tem um pessimismo, tem uma falta, um negativismo muito grande diante da percepção da realidade. Procura de elementos negativos e infelizes nas coisas, culpa e autoacusações, sensação de ter cometido pecados, e o presente não tem valor, o futuro se fecha. Então, aqui é uma coisa interessante da depressão. Do ponto de vista da vivência temporal do paciente deprimido, e aí você fala com o paciente deprimido de novo, que você pode ter certeza que ele está deprimido. Fala de futuro com ele. É um paciente que não tem perspectiva de futuro. Aí alguém vai falar, mas se ele vai morrer, é óbvio que ele não vai ter. Não. Você consegue trabalhar legado, você consegue discutir com o paciente perspectivas de o que ele entende pela vida depois da morte, o sentido de vida. Muitas vezes os pacientes morrem sem estar deprimidos, mesmo morrendo, mesmo com a finitude iminente. E aí é interessante, porque quando você pega um paciente ansioso, a experiência temporal dele está no futuro, na ansiedade. Vai acontecer, mas o que eu vou fazer? É muito voltado para o futuro. No depressivo é no passado, ruminando vivências passadas. Ele conta algo que aconteceu há 10 anos como se fosse ontem, uma presentificação do passado. E aí tem algumas descrições de Jaspers, relatos de pacientes deprimidos. Então, é uma sensação como se fosse sempre o mesmo momento, um nada sem tempo. A experiência temporal de novo alterada.
O relógio se move em branco, marca o tempo no vazio. São pacientes que vocês não estão muito preocupados com o que está acontecendo, não estão muito ligados com o que vai acontecer. Você fala de projetos futuros, eles não têm. Há um fechamento de futuro, né? Uma construção do vir a ser experiência no tempo parado, né? Não há futuro, tudo é passado. Então isso é clássico de um paciente melancólico com uma depressão, que do ponto de vista patológico você pode ter certeza que ele está deprimido se ele apresentar isso. Então, na depressão, inúmeros fatores genéticos, tem um componente familiar, ambientais, traumas, abusos em fase precoce de vida, baixo suporte social, separação conjugal, rejeição social, fatores inflamatórios. Não sei se vocês já ouviram falar do sickness behavior, ou um comportamento de doença. Vocês pegam uma gripe muito importante, vai ficar acamado, não vai querer comer, vai ficar isolado, não vai querer ver ninguém, vai ficar amuado, que a gente fala. Mas está deprimido porque você está gripado? Né? Mas você tem um comportamento de doença que mimetiza sintomas depressivos. Isso é chamado de sickness behavior. Fatores hormonais, alteração do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, uma hipercortisolemia, isso vai ter alterações do sistema nervoso central, decorrência. Neurobiológico, tem alteração funcional e estrutural do sistema nervoso central, uma depressão, isso a gente sabe. Esse é um estudo interessante que usa uma taxonomia distinta, acho que isso é importante, porque principalmente nos não psiquiatras, assim, depressão é tudo igual, aí você pega o guideline para tratar a depressão e fala lá, o inibidor seletivo, aí pronto, estou tratando depressão. Existem vários tipos de depressão, né? Depende da região cerebral acometida, esse estudo é interessante, que ele faz essa taxonomia a partir de alterações estruturais e de conectividade cerebral, você vai ter manifestações sintomáticas distintas. E obviamente que a partir daí desse cluster de sintomas você vai escolher um psicofármaco específico, né? Isso é uma racionalidade de psicofarmacologia. Então a gente tem estruturas límbicas e frontais, regiões importantes para a regulação emocional e funções cognitivas comprometidas na depressão. Você tem alteração volumétrica de algumas estruturas cerebrais, atrofia de córtex pré-frontal, hipocampo. Quando eu falei do sickness behavior, então você tem o fator estressor, o estresse ambiental vai deflagrar a produção de ACTH e de hormônio liberador de corticotropina, que vai aumentar cortisol. O cortisol na suprarrenal ele tem uma ação imunomoduladora. Tá? Essa ação imunomoduladora, cortisol, é tido como corticoide como anti-inflamatório utilizado na clínica. Essa ação do cortisol, hipercortisolemia, no sistema nervoso central, está associada com a alteração metabólica de eliminação de estresse oxidativo. Você tem um impacto em redução de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do neurônio, é um fertilizante neuronal, e que quando você usa antidepressivo você espera que esse efeito ocorra de aumento de conexão neuronal. E você vai ter também uma excitotoxicidade, né? Lembrando que também a alteração inflamatória muda a permeabilidade de barreira hematoencefálica. Então isso tem relação com, por exemplo, o uso de antidepressivo, uma medicação que você espera que haja no sistema nervoso central. Esse é um artigo da Nature, que vai falar sobre essa questão do sickness behavior. E por que a gente tem isso hoje? Isso é um conceito de que a depressão teria uma base inflamatória. E é interessante, esse artigo é muito interessante porque ele vai levar uma perspectiva evolutiva. Nós, seres humanos, tínhamos, né, contato com inúmeros patógenos ambientais, predadores. Isso recrutava em nós um mecanismo imunológico para enfrentar essa situação. A hora que a gente vem para um meio com saneamento básico, não temos mais esses patógenos constantemente, alguns mecanismos imunológicos de linfócito T, linfócito B reguladores, macrófagos, eles ficam quiescentes, né? E muitas vezes são recrutados por estressores psicológicos, né? Então a gente vê um aumento de doenças autoimunes e de depressão, muitas vezes associados com alteração inflamatória. Então quando se fala do sickness behavior, ele está relacionado ao aumento de algumas interleucinas, interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa. E vale a pena, se alguém quiser, acho que aprofundar nessa discussão, vale a pena ler. Alteração de microbiota, isso é mais recente, isso está em voga na psiquiatria, não sei quem aqui usa kefir, toma lá o kefir de manhã, probiótico, é algo que vem ganhando espaço. O kefir já é utilizado na verdade há séculos, é uma levedura que tem ficou conhecida por favorecer populações que estavam em guerra. A população em guerra que usava kefir sobrevivia mais. E não sabiam por quê. Melhorava a saúde física e psíquica. E hoje em dia a gente entende que isso pode ter impacto na depressão. Mas de que maneira isso se correlaciona para o uso clínico? Ainda é incipiente. Mas nós sabemos que existem algumas cepas de bactérias
da microbiota intestinal potencialmente favoráveis. Um estudo que trouxe um grande impacto para esse entendimento é um estudo onde você pega um rato com depressão e você faz o transplante de fezes de um rato deprimido para um rato que não tem depressão, né? Ele deprime. E você tem a possibilidade também inversa, de um rato que não tem depressão e um rato deprimido. Você pega a microbiota desse rato que não tem depressão e um rato deprimido, e você tende a mudar esse comportamento do animal, só pelo transplante de microbiota. Parece algo bem estranho, a gente evoluiu tanto para fazer transplante de cocô, é esquisito, mas é uma possibilidade de entendimento dos mecanismos fisiopatológicos relacionados à depressão que nos trouxe a possibilidade de pensar melhor sobre isso. Aqui é só para mostrar qual seria a relação desde a depressão, do sistema nervoso central, com a microbiota. Então, da mesma maneira que você tem aumento de cortisol, esse cortisol vai exercer uma pressão seletiva em algumas famílias de bactérias intestinais. E o que na verdade a gente sabe é que uma flora bacteriana rica é saudável. Então a ideia é você ter uma flora bacteriana rica, não necessariamente um ou outro subtipo de bactéria, que hoje em dia o pessoal usa probiótico específico. Há estudo tentando validar isso como uma estratégia de intervenção clínica, mas em depressão isso ainda é pouco utilizado. E de maneira inversa, né? A microbiota ela vai produzir neurotransmissores, ácidos graxos de cadeia curta, que via sistema nervoso entérico e nervo vago até sistema nervoso central pode ter uma correlação com uma resposta antidepressiva, quando você tem intervenção desta maneira, com o uso de probióticos. Inclusive a gente faz na psiquiatria, para casos de depressão refratária, estimulação de nervo vago. Não sei se você já ouviu falar, a gente tem um tipo de tratamento que você estimula o nervo vago, ou um marcapasso de nervo vago. Isso melhora a depressão em alguns casos refratários. Tem mais uma condição que em cuidados paliativos vale a pena destacar, que é o hipogonadismo secundário. Então, assim, pacientes que usam opioides em doses altas e cronicamente, eles têm o risco de desenvolver um que a gente chama de hipogonadismo secundário, índices baixos de hormônios sexuais. E também, isso também mimetiza depressão. O paciente vai ficar com baixa energia, fraqueza, alteração de humor, queda de libido. E o que você precisa fazer? Investigar com o laboratório, para ver se esse paciente está com hipogonadismo, e se tiver, repor testosterona. E a gente vê esse tipo de discussão entra em casos de novo. O paciente está em cuidados paliativos ou está com uma doença avançada, a equipe já está dando antidepressivo, já está usando adjuvante antidepressivo, potencializando com antidepressivo não melhora. E a gente tem que pensar nisso como uma possibilidade. O paciente pode estar fazendo uma resistência ao tratamento por ter uma condição hormonal que precisa ser tratada. E por que é importante discutir depressão? Principalmente não só em cuidados paliativos, mas nas áreas da medicina de maneira geral. O paciente deprimido ele tem pior adesão ao tratamento, a gente falou isso ontem. O paciente que recusa mais tratamento, que toma pior a medicação, tem mais internação, tem uma menor sobrevida, vive menos. Depressão é um fator independente, um fator de maior risco de mortalidade, só por ter depressão. Vimos ontem na aula da Silvana, também por doença neurodegenerativa, fator de risco. Então, depressão é uma condição que vai piorar a qualidade de vida e ter um maior risco de suicídio. Só por isso acho que já vale a gente discutir, né, ficar mais atento e tratar melhor os pacientes deprimidos. E aí, como tratar? Acho que esse é um ponto. Então, nessa coisa de depressão, não é, né, como diferenciar, acho que a ideia é problematizar, porque a gente quer buscar uma respostinha, uma receita de bolo. Tem, não tem. É multidimensional o que acontece com o paciente. Tem fatores biológicos que vão interferir, tem fatores sociais que vão interferir, a gente falou, estressores conjugais, estressores ambientais, abuso, negligência. Tem fatores genéticos que vão estar presentes, psicológicos que vão estar presentes. E a gente, se não entender que tudo isso pode estar presente e investigar essas frentes e tratar em todas elas, a gente certamente vai estar sentindo que não está ajudando bem esse paciente. Está faltando alguma coisa para melhorar aquele sofrimento. E do ponto de vista de psicofarmacologia, uma coisa que eu acho que é bastante, de novo, quando você pegar a guideline, tem depressão, ele vai falar primeira linha, inibidor seletivo. Não respondeu, usa um dual, ou um tricíclico. Não respondeu, adjuvante, vamos potencializar com lítio, com um antiroidiano, ou fazer mal, inibidor da molamina. Não respondeu, vamos para ECT. Se seguir guideline, que tem uma perspectiva categorial, provavelmente você vai ter menor resposta, menor sucesso no tratamento dos pacientes. Existe um modelo de psicofarmacologia que é a psicofarmacologia dimensional. Então a categoria vai em consideração. O paciente tem critério para a doença, ele tem um transtorno, você vai usar o protocolo específico
e tem uma importância clínica, óbvio, principalmente para não especialistas. E existe essa psicofarmacologia dimensional, que ela vai levar em consideração cluster de sintomas. Então não é só a depressão, lembra da taxonomia? Se o paciente é um deprimido que está com mais sintoma cognitivo, mais sintoma de apatia, mais sintoma ansioso, onde que está esse paciente? E a partir disso você vai escolher um remédio que vai ter uma ação mais específica para esse tipo de sintoma. É o que a gente chama de tratamento off-label, né? Que em psicologia e cuidados paliativos existe um modelo criado pelo grupo de Ferrara na Itália, que eles chamam de uma escala, uma avaliação dimensional de sintomas. E aí tem esses sintomas descritos e a partir de identificação de que sintomas esse paciente apresenta, de estabelecimento de um cluster de sintomas, você vai escolher um psicofármaco específico para ele. Essa é uma tabela geral, mas aqui para a gente saber quais são os antidepressivos que nós temos. Então, temos o uso de psicoestimulante com uma resposta rápida, ketamina com uma possibilidade de reduzir a tolerância ao opioide, melhorar sintomas depressivos. Um outro ponto que eu acho que é bastante relevante, vale dizer para os colegas, que é assim, muito comum, né? Então, paciente pós-operatório de um tumor gástrico, está ali com dreno sangrando pelo abdômen, está com anemia, que também pode mimetizar sintomas depressivos, de fadiga. E aí o paciente está lá, aí dá um antidepressivo para ele para tomar via oral. Não vai absorver. Ou um paciente pós-transplante de medula óssea com uma mucosite para o GVHD. Não vai responder. Está com a mucosa intestinal toda comprometida, não vai absorver. Então é importante a gente ter conhecimento de algumas estratégias, como por exemplo o uso de medicação ortodispersível. A gente tem medicações psiquiátricas que você põe sublingual, você absorve pela boca, você não precisa do trato gastrointestinal, que favorece a não passagem hepática. Então isso faz uma grande diferença, olha que você percebe. Você fala para o paciente, mesmo paciente que tomou o comprimido, mesma apresentação, você fala, agora usa o sublingual, ele melhora. Né? Então, esse tipo de conhecimento, ele faz uma grande, que é da psicofarmacologia, faz uma grande diferença, né? Quando você vai tratar pacientes, não só em cuidados paliativos, mas na psiquiatria de maneira geral. A gente escolhe muitas vezes o antidepressivo pelo efeito colateral dele, que para aquele paciente é efeito terapêutico, do que propriamente por guideline. Tá? Mas enfim, era isso que eu tinha para falar, acho que a gente pode depois discutir. Né?